Como é que se qualifica uma pessoa obesa? De que forma alguém pode se dizer assim, aquela pessoa é obesa? Que fatores precisam ser avaliados e considerados para que isso seja As definido? coisas que todo mundo fala. É obeso porque ou come demais ou porque fica o tempo todo na frente da televisão. E às vezes não é só isso. Então a gente pega desde dos 15 anos até 77. Eu tenho atletas de 88 anos correndo a Virgulino. Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui de volta em nosso podcast Receitas de Saúde Natfarma. E hoje nós estamos aqui com um convidado especial, né? Dois convidados especiais para participar nesse podcast. Mas antes de a gente começar, propriamente dito, nós vamos aqui convidar a todos para que possam assistir ao nosso podcast. Ele está no YouTube, ele também está no Spotify e você pode curtir o vídeo, pode compartilhar a informação, pode divulgar e transmitir para várias pessoas. O conhecimento ele tem que seguir uma trajetória horizontal para benefício de todos. Então, mais do que nunca, é importante o conhecimento para gerar motivação e, acima de tudo, saúde. Receitas de saúde Natfarma. Bem, eu estou aqui com o nosso amigo, né, o farmacêutico da gente aqui da Natfarma, que é o Harrison Gley, mais uma vez no programa, e também os convidados especiais deste dia. Aqui, doutora Ruanda Macedo, que é endocrinologista aqui de Vitória da Conquista. E nós estamos aqui com o Brendo Azevedo, que é do Virgulino Rum, para quem faz corrida, para quem gosta de correr, para quem quer empenhar-se nessa vereda. Então, vai ser muito interessante as nossas ideias, troca de ideias aqui e informação acima de tudo. Bem, então, amigos, sintam-se bem-vindos a Receitas de Saúde Natfarma. É um prazer tê-los aqui. Doutora Ruanda, você não é de Conquista. Só para a gente começar a entender aqui a sua pessoa, né? Você vem de fora, não é isso, doutora? Isso. Boa tarde. Boa tarde, Eu sinta-se sou, bem-vinda. eu sou natural de Brumado, mas Brumado. já moro aqui já tem mais de 7 anos já. E já passou a ser conquistense, porque quem vem para cá fica Com e acaba certeza. se tornando daqui, né? Com Muito bem, certeza. doutora, maravilha. Doutora, você atua como endocrinologista. E esta é uma especialidade que trata, acima de tudo, do metabolismo, né? E uma das situações mais, assim, perigosas, que é a obesidade. Um assunto bastante sério, não é isso, doutora? Isso. A endócrino a gente trata, de um modo geral, das alterações hormonais, né? Sim, Tireoide, a diabetes, né? Por falha do pâncreas. Tem a adrenal, que é uma glândulazinha que fica em cima dos rins, entre outras. E incluindo, dentro disso aí, a gente trata a obesidade, que é uma alteração metabólica, né? perfeito. É uma doença metabólica. Muito bem. E hoje, quando se fala, por exemplo, em doença, a obesidade é uma situação mais séria, não é, doutora Com Ruanda? certeza. E ela abre caminho para muitas outras doenças, né? Pois não. Problemas cardiovasculares, câncer, Sim. resistência à insulina, né? Que é o diabetes em si. Então, ela é só a- o, o pontapé para outras doenças. Outras situações que podem causar muito Isso, mais prejuízo nesse com caso. certeza. Então, falando sobre obesidade, doutora, a gente vai tratar aqui sobre algumas situações que podem realmente ser importantes no Uhum. tratamento, assim como a atividade física, e o Brendo vai entrar para poder falar conosco. Mas antes de a gente começar a falar sobre isso, Brendo, você atua de que maneira aí para contribuir para a saúde? Brendo, por gentileza. Eu acredito muito, né? Me deram esse nome e eu não esperava. Disse que eu estou propagando a saúde em Vitória da Conquista. De que forma, né? Criando estímulos para que as pessoas possam fazer uma atividade, caminhar, correr, para que ele possa se motivar a treinar, né? Então, Maravilha. estou criando Maravilha, está criando. Isso é fundamental, acima de tudo, para a saúde, né, Brendo? para a E saúde. aí a gente vai falar sobre a corrida, que é algo muito importante. Como é o nome, Brendo, da corrida? Virgulino ruim. Virgulino Rum. Mas
Por que Virgulino Rum? Eu sou apaixonado pelo Nordeste, pela cultura em si, né? E quando eu criei em 2019, eu pensei muito no nome cultural, que eu Sim, pudesse apelidar esse evento, que na verdade seria apenas um aniversário que eu iria fazer, né? Que hoje agora virou moda aquele B-Day, 35, 40 anos e faz aquela corrida. Que os aniversários hoje, eles comemoram em forma de corrida. sim, sim, sim. Muita gente se passa na Olívia, tá aquele tanto de aniversário final de semana. E a minha ideia era essa. Só que tomou uma proporção tão grande porque eu vim homenageando a cultura nordestina. Sim, Eu sentia a necessidade de homenagear porque a cultura estava sendo, vamos dizer, estava morrendo em si, né? Tá sim. cada dia enfraquecendo mais. E ainda quando a gente mexe com cultura, a gente traz um resgate muito grande das pessoas mais velhas, daquelas pessoas que têm apreço por aquilo. E aí quando eu criei a Virgulino, tive a ideia da Virgulino e apelidar da Virgulino, foi até um amigo em comum que eu tenho com o Smiley que eu falei, velho, neguinho, eu tô precisando de um nome nordestino para aquilo. Ele, Curisco. Eu falei, não, Curisco já tem. Ele, Virgulino, e seu nome vai ser Virgulino. Eu falei, e agora desgramou. Logo quem? Ele, né? E aí é muito bacana ver as pessoas me chamando no shopping, Virgulino, Virgulino. Eu falo, gente, eu sei o teu nome, eu sou preto. Tomou uma proporção Sim. e tá indo aí. Maravilha, que coisa boa. Tá bom, a gente vai poder falar sobre isso. Eu estou aqui também com o farmacêutico, o Gley, que é um dos farmacêuticos mais antigos aqui da Natfarma, né? Eu quero crer que são mais de 30 anos já, né? Talvez, né? São duas fases aí que eu passei, uns 8 anos na primeira e mais uns 5 ou 6 agora, né? Isso, Chegando isso. um tempinho bom aqui na Ativarra. Perfeito. Bom, mas vamos falar aqui com a doutora Ruanda agora sobre a questão obesidade. Doutora, como é que se qualifica uma pessoa obesa? De que forma alguém pode se dizer assim, aquela pessoa é obesa? Que fatores precisam ser avaliados e considerados para que isso seja definido? Ó, assim, de forma mais grosseira, assim, de uma forma mais grossa, mais simples, a gente calcula o IMC. Certo. Apesar dele não ser muito fiel, porque a gente não consegue mensurar a massa muscular da pessoa, né? Mas a gente usa ele porque é uma forma simples de fazer ali no consultório mesmo, rapidinho e tal. Então, o paciente que a gente calcula o IMC, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, até 25, de 18 a 25 é um peso normal, Certo. que se enquadra normal. De 25 a 30 já é sobrepeso. Então, de 30 a 35, obesidade grau 1, de 35 a 40, obesidade grau 2, e acima de 40 já é uma obesidade grávida, né, ou mórbida. Certo. Mas hoje teve umas mudanças que, mesmo o paciente tendo sobrepeso, a gente avalia alguns critérios. A gente vê a circunferência abdominal, a gente vê questão de comorbidades, né? Se tem algo a mais que a gente pode, mesmo ele sendo sobrepeso, se ele tiver algumas alterações, a gente pode enquadrar ele como obesidade pré-clínica. E aí Sim. já cabe tratamento também, né? Como todo, o sobrepeso já cabe, mas assim, obesidade pré-clínica já é um cuidado maior. Perfeito. Ô, doutora, já entrando nesse assunto, né, que é curiosidade minha, provavelmente dos ouvintes também, às vezes a gente pega pessoas com sobrepeso, até com um peso mais elevado, né, pré-obeso e tal, que ele tem uma massa muscular muito forte. Mas ele tem um abdômen também muito cheio, muita gordura visceral. Não sei se é correto eu dizer que esse indivíduo ele é forte, às vezes ele faz a musculação para pegar cada vez mais peso, né? Mas ele ainda continua com o abdômen muito cheio. Ele entra nessa, vamos dizer assim, nessa classificação, a gente desconsidera o músculo, ou qual a Não. importância disso, da bioimpedância entra aí para ajudar A nesse sentido. bioimpedância vai ajudar a gente nisso aí, para ver o grau de massa gorda que ele tem, né? Para a gente ver se ele está dentro do normal ou não. Aí já é um outro cálculo, né? É porque esses indivíduos que trabalham com muito peso, eles acabam ficando muito fortes, mas eles acabam comendo muito, né? É. E às vezes eu acredito que o músculo não consegue consumir toda a caloria e acaba armazenando essa gordura. Depende, Tem- alguns ficam, né? Só é músculo mesmo. Tem paciente que é muito grande
E a massa gorda dele é 9%, 10%. Então, ele realmente não tem nada de obeso. Ele pode até ter um IMC de 30, 35, mas ele não é Sim, obeso. Porque o que está sobrepondo ali é mais a massa muscular, que é enorme, né? Então, a gente não pode classificar. Por isso que o IMC não é fidedigno, né? Nessas situações. Porque a gente agora, não mensura. normalmente, doutora, assim, né? E até talvez de forma preconceituosa, ou então desinformada, a gente olha para uma pessoa e vê, por exemplo, assim, um abdômen maior, a gente vê uma circunferência maior e a gente já taxa, muitas das vezes, alguém como obeso, né? Às É, vezes a acontece circunferência isso. abdominal é muito importante, porque a massa abdominal, né, a gordura abdominal visceral, ela é uma das que causa maior risco cardiovascular. Sim, Então, a mulher com abdômen maior do que 88, se eu não estiver enganado, e o homem 102, é um risco muito alto. Por isso que é uma das características para síndrome metabólica. entendi. Uma dos, dos fatores que a gente, né, leva em conta para síndrome metabólica é justamente a circunferência abdominal. Porque aí vem essa síndrome com todas aquelas doenças, né, doutora? Uhum, Colesterol alto, triglicérides alto, exatamente. paciente com esteatose ou gordura no Exatamente. fígado, né? Toda essa que também é conhecido como síndrome plurimetabólica, né? Isso, Justamente por conter aí uma série de problemas que vão se isso. agravando pouco a pouco. Agora, o fato, doutora, por exemplo, de a obesidade estar aumentando, da pessoa estar tendo, por exemplo, uma circunferência abdominal maior, já pode-se dizer que essa pessoa vai desenvolver essa síndrome metabólica, essa síndrome Assim, que vai plurimetabólica? desenvolver é muito forte, né? Mas que Sim, ele tem um potencial grande para desenvolver, sim. perfeito, muito Você bem. vê que tem pessoas que são magras, mas têm o abdômen avantajado. E Sim, se você for fazer ali né, o exame ali para ver se a quantidade de massa gorda dele é alta. certo. Então, isso tudo tem que ser avaliado. Não é porque é magro que é saudável. Não Sim, sim, necessariamente. sim. Doutora Wanda, né, pegando esse mesmo gancho de Beto aí, e também o próprio Breno aí do Virgulino participar, ele vai mostrar a experiência prática de pessoas que Sim, têm ou não, por exemplo, hoje fala assim, diabetes não tem cura, pressão arterial não tem cura. Mas e um pré-hipertenso ou uma pessoa pré-diabética que está começando a aumentar os níveis glicêmicos, ele conseguindo uma boa estratégia alimentar, hábitos saudáveis, ele consegue não ficar diabético. E Brendo, depois ele complementa dizendo se ele tem casos no grupo dele de pessoas que conseguiram reverter o peso e voltar para uma vida saudável de atleta e tal. Com certeza, porque assim, a obesidade causa o quê? Resistência à insulina. E aí é onde começa realmente a produzir, o pâncreas tentando produzir mais insulina para dar conta daquela glicemia. Às vezes não, com o tempo não consegue, o paciente vai virando pré-diabético e diabético, né? Então, se o paciente muda completamente seu estilo de vida, ele volta a níveis de uma pessoa normal, sem alteração nenhuma. Então, se ele mudar os níveis, né, de alimentação, fazer atividade física, não é que é cura, mas ele fica tão bem controlado que ele não precisa de medicação, olha aí, que entendeu? coisa interessante, né? É. Doutora, quando você fala assim em resistência insulínica, é, a glicose, o doce é o mais prejudicial? Será que, ou carboidrato, o que O que é? carboidrato e o açúcar em si, porque o açúcar já está na forma de açúcar, né? Já entra direto ali para a corrente sanguínea, né? E o carboidrato simples que se transforma rapidamente, né? Em açúcar. Perfeito. Então, o excesso de carboidratos também é preocupante. Então, é preciso diminuir a quantidade, né, doutora? Isso. O próprio produto em si, né? É, E evitar o doce, que é uma coisa muito mais complexa, né, doutora? e melhorar a ingestão de proteínas, Proteína, que porque é ela quebra mais difícil, né? A metabolização é mais complexa. perfeito. Então, olha que coisa interessante, né? Então, quando se leva em conta isso, você tem aí até uma tendência para controle do peso, melhora Exatamente. metabólica de forma geral, né, doutora? E, Exatamente. acima de tudo, uma proteção aí da saúde física, né? Com certeza. Também. Tá bom. Interessante, né? Poder analisar de maneira muito cautelosa esses aspectos, esses fatores. Agora, Brendo, o Gley, ele perguntou a respeito aí da atividade. Como é que a atividade entra aí
além do controle da glicose, além do controle do carboidrato, como é que possibilita uma melhora ainda mais? A gente é gratificante a gente ver os feedback das pessoas, né? Sim, Eu, como organizador, nós organizadores de eventos de Vitória da Conquista, que faz as corridas de rua, a gente percebe o quanto as pessoas ficam gratas com aquilo que ela está fazendo, na atividade que ela está fazendo. Eu tenho um exemplo de um amigo mesmo de Guanambi, que ele pesava 140 quilos. E ele emagreceu, que hoje ele pesa em torno de 70 quilos só com atividade física. E ele ficou famoso aí, o nome dele é Birigui, Harrison Wesley, o nome do moço. cabra. E aí ficou famoso e hoje corre barbaridade só com atividade física, sem fazer bariátrica, sem fazer nenhum método e ficou magro correndo, né? E a gente vê todos os dias as pessoas mandando feedback pra gente, né? E eu fico Isso. analisando o meu Instagram, as pessoas dizendo, poxa, Brenda, eu gostei da sua prova, fui, me realizei, consegui fazer meus primeiros 5, meus primeiros 8 quilômetros. E isso para mim é fundamental, né? E eu acredito muito hoje, foi como eu falei com você, Sim. que a atividade física hoje é questão de saúde pública. As pessoas precisam fazer atividade física porque senão morre, né? Então, assim, qualquer um precisa. Então, hoje a corrida de rua tem trazido muito essas pessoas sedentárias, porque, como eu falo, é só botar um tênis e vir. Perfeito. Agora, você fala de Vitória da Conquista. Qual é o quadro que você vê aqui com as pessoas que começaram a fazer atividade física? É um quadro empolgante? É desanimador? As pessoas fazem realmente empenho de participar? Como é que você tem percebido isso? Cresceu absurdamente esse cenário. Você passa na Olívia, você vai na Lagoa das Bateias, você anda pelos 4 cantos da cidade e você encontra as avenidas lotadas de pessoas caminhando, Mesmo nesse frio. mesmo no frio. Sim, sim. E aí, assim, o cenário cresceu. As pessoas hoje estão fazendo cada vez mais atividade física, tanto correndo, pedalando, beach tênis. A, a sede pela atividade física, né, tá sendo muito grande e eu fico muito feliz que esse cenário tem crescido e a quantidade de eventos tem aumentado justamente porque tem público para isso, né? Você vê corridas em Vitória da Conquista todo final de semana, eventos de bike todo final de semana, de beach tênis todo final de semana e lotados. Entendi. Então, isso é um reflexo muito grande que as pessoas estão cada vez mais sedentas por aquilo ali, né? E a gente participa nisso, a Nath Pharma, porque a gente faz aí suplementação, a gente disponibiliza pré-treino, pós-treino e assim por diante. Então a Nath Pharma ela tem contribuído de certa forma, né, Brenda, com a saúde, com o bem-estar da população de Conquista. Doutora Ruanda, quando a gente fala em obesidade, evidentemente a gente deseja e se esforça para isso, perda de peso. Como perder peso? Além da atividade física, que é, sem dúvida alguma, é extremamente fundamental, mas o que está envolvido em perder peso? Como? Primeiro a gente vai avaliar para ver se não tem nenhuma alteração hormonal que esteja empatando a perca de peso, né? Sim, Depois a gente vê o padrão alimentar dessa paciente, vê o estilo de vida dessa paciente, né? Desse paciente, para a gente tentar traçar metas individuais, né? Que cada um é sim. um. Então, assim, às vezes a gente é como se fosse um tripé, Opa, né? Mudança do estilo de vida, né? São dois, que é a mudança da alimentação, a atividade física, de preferência de resistência, mas tendo aeróbico junto também, né? Que o aeróbico é corrida, caminhada, bicicleta. E aí a gente pode estar entrando com medicação para ajudar, porque alguns pacientes realmente precisam de medicamento para estar desinflamando o corpo, né? Alguma alteração que está ali precisa de ajuste. Então, às vezes, a gente precisa de algumas medicações. Então, é perfeito. basicamente esses os três pilares, né? Maravilha. E o medicamento, ele tem o seu lugar, né, doutora? Com Que é certeza. fundamental também em algumas situações, por exemplo, paciente aí com alteração de tireoide, né? Com Isso, alteração hormonal, por exemplo, é um paciente mais complexo para isso. poder você ter um resultado mais eficiente, mais Uhum. eficaz, né? No caso da perda de peso, A né? resistência à insulina, né? Que A resistência. dificulta. O paciente diabético tem mais dificuldade para perder peso.
Isso. Doutora, como você lida diretamente com pacientes nessa condição, em outras condições, naturalmente, mas o paciente obeso, ele é um paciente muito sofredor, né, doutora? Assim, comumente, assim, a gente vê, É porque. porque tem um estigma, né? Tem um preconceito em si contra o obeso. Porque o povo acha que é preguiça, Sim, né? Tem que levantar da cadeira e fechar a boca. São as duas coisas que todo mundo fala. É obeso porque ou come demais ou porque fica o tempo todo na frente da televisão. E às vezes não é só isso. uhum, Tem muita coisa por trás, né? envolvida, né, doutora? Isso, Então, precisa dar uma atenção maior, precisa avaliar isso, quadro a quadro, né, doutora, para um exatamente. resultado. Agora a gente entra aí no campo medicamentoso, que é o campo da Nat Pharma, né? A Nat Pharma sempre se envolve, né, Glei? E a gente vê que hoje o médico, ele tem um cenário, ele tem uma gama Um importante de arsenal, né? arsenal, digamos assim, né, Glei, de produtos que podem contribuir. E o que que hoje pode ser utilizado, doutor? Assim, eu sei que é claro que cada caso é um caso, existem inúmeras situações, mas o que que a gente vê hoje de maneira positiva em termos de fármacos que podem contribuir para a Ah, perda? nós temos vários fármacos hoje em dia, né? Aham, Vários, e atuando em vários locais do nosso organismo. certo. Então, assim, tem um que melhora a resistência à insulina, que já ajuda a perder peso. Tem outros que elimina excesso de gordura da alimentação, elimina pelas fezes. Sim. Tem as famosas canetinhas, né? Que hoje, hoje é uma febre, né? O famoso Ozempic, agora o Monjaro, né? Sim, Que além de desinflamar o corpo, ele melhora a questão da saciedade, dá ao paciente, né, uma sensação de saciedade, que o paciente não consegue comer como ele desejava e ele perde essa vontade mesmo de comer, ele perde aquela ânsia pelo alimento. Então, tem vários, e aí a gente tem que individualizar cada um. Mas nessa Infelizmente, área de ter vários medicamentos, como ocorre a escolha? Porque o que ocorre muito é modinha. Eu tenho uma menina que na academia, ela não está nem no sobrepeso direito, mas está com excesso de gordura lateral na cintura, e ela fala, vou tomar o Ozempic. O que isso pode, esse uso abusivo, digamos assim, de alguns medicamentos, ou seja, eu estou tentando matar um problema, uma mosca com um tiro de canhão, né, Beto? sim. E o que isso pode afetar ou pode desregular o metabolismo de um paciente desse para ele ter um efeito rebote lá na frente? Tem, pode. tem essas possibilidades? Pode, porque se a gente usar de qualquer forma esses medicamentos que tiram realmente a fome e depois você para de vez, a fome vai voltar dobrada. E aí, se você toma medicação de qualquer jeito, não faz uma atividade física, não ganha massa muscular, quando você para, seu metabolismo vai estar lá embaixo. Então, o reganho de peso é muito maior. Então, tem que tomar muito cuidado com essas questões, entendeu? E a gente escolhe individual também assim. Eu não vou passar um Monjaro para uma pessoa que não tem condições de comprar. Então, a Sim, gente vai individualizar também de acordo com as condições da pessoa, né? E isso. tem remédios bons, mais em contas, que dá para a gente ir manipulando de certa forma. Sim, E sim. tem os mais caros, que realmente são muito bons, mas são muito caros. E essa questão do mais caro e do mais caro para o mais barato não é uma questão de tempo de emagrecimento, é uma questão de nem de qualidade, é uma questão de estratégia do médico. É, estratégia e a funcionalidade também da medicação, que são remédios realmente muito bons, que vão agir diretamente na gordura mesmo. Esse Monjaro mesmo, ele age na gordura mesmo. A gordura tem receptores, né? Sim, E aí ele consegue entrar mesmo nessa questão da perca de peso, porque ele, além de controlar a saciedade do paciente, né? Da fome, ele vai usar a gordura do paciente como energia, né? Mas hoje no mercado nós temos medicamentos hipoglicemiantes que também faz essa mesma ação, mesmo que seja de uma proporção menor. Tem uns que a gente age, que a gente tem a obesidade, a gente começa a tratar daqui, né? Central, da cabeça. a mente. Do hipotálamo inflamado, então a gente tem que pensar desde aqui até o corpo. Então, não é só questão, vou parar de comer e pronto, mas a gente tem que tratar a mente também. Eu posso dizer que a obesidade
ela é compulsiva, o paciente já é compulsivo em si ou não necessariamente tem obesos que não é compulsivo por A causa obesidade deixa o paciente compulsivo. Tá, mas existe obesidades que não foi por compulsão, foi Por por alteração distúrbios hormonal, com hormonais. certeza. Entendi. Com certeza tem. Doutora, seria por isso que algumas pessoas dizem assim que não comem e mesmo assim tem. É É assim, complexo é isso, né? complexo, porque tem pessoas que falam não come, mas o não come como? Porque o não come para mim é uma forma, você realmente não se alimenta quase nada. Certo. Mas para aquele que está falando, para ele pode estar comendo pouco e o obeso perde essa visão realmente. Então, para Sim, ele aquela quantidade, para ele é pouca. certo. Mas para mim ou para outro ali pode ser uma quantidade muito grande. Então é difícil a gente mensurar isso, né? Certo. Com o que o paciente fala. E até porque às vezes não é só a quantidade em si, é a qualidade do alimento. Tá. Que é outro Entendeu? fator extremamente Esse determinante, pessoal que né? come muito industrializado, muito salgadinho, muito fast food, ele pode até comer pouco, mas a quantidade de calorias que ele ingere é muito grande. Aí acaba inflamando ainda mais e o Exatamente. peso aumenta e aí a coisa complica, né, doutora, nesse Isso. caso. Então, a abordagem começa mentalmente, né, avaliando aí o Uhum. processo inflamatório cerebral, né, e daí discorre para outros aspectos que envolvem a Isso. alimentação propriamente dita para o controle e até perda de peso, né, Com nesse certeza. caso. Inclusive, o tratamento de um obeso, ele tem que ser um tratamento familiar, É. que às vezes a família ela tem que mudar o hábito para ajudar um único Isso, componente. a gente às vezes precisa tratar a família toda, Que né? já é um padrão, tem uma família, uma criança, às vezes não, porque às vezes tem uma criança que ela tem um problema hormonal, ela é obesa e a família toda não é. Mas na grande maioria das vezes a gente vê assim, quando o pai é gordinho, a mãe tende a ser, o filho tende a ser. Já tem a Porque tendência, a, né? a, a regra da família, acho que é um pouquinho mais a ceia ser um pouquinho maior de Aceitar, caloria. É a né? alimentação mais errada, né? Agora, Entendi. no caso, doutora, de uma pessoa que era obesa e ela consegue perder peso, o Brendo citou aqui o rapaz que perdeu aí metade do peso, né? Que é uma coisa fantástica, né? Uma coisa, assim, bastante importante, né? Digamos Sim. assim. Essa pessoa, ela pode voltar a ficar obesa Pode. novamente? Ela, a gente não considera que ela é uma pessoa normal, peso normal. A gente considera, mesmo ela estando hoje com IMC normal, mas ela é um obeso controlado. Porque se ela voltar aos hábitos antigos dela, é só questão de tempo e vai engordar tudo novamente. Tudo outra vez. Que aí volta, inflama o corpo, né? Volta. Processo E aí, inflamatório, isso é. e aí o corpo tem, nosso corpo tem memória, né? Sim. Nosso corpo não quer perder peso. Então a tendência vai ser sempre voltar para o maior peso que a gente já teve. Justamente por uma questão de estoque, de Exatamente. reserva, para mais tempo e tudo mais, né? Eu, Acha eu que conheço, eu acompanho alguns pacientes nossos aqui na Natfarma que eles são bariátricos, né? Pós-operação, e eles começam a alimentar geralmente pouquinho, é um pratinho pequeno, um pires de comida. E aí, com o tempo, eles vão aumentando e eles não percebem. Tem hora que eles estão comendo quase a mesma quantidade depois de 2, 3 anos após a cirurgia. Ele está comendo quase a mesma quantidade da gente e ainda fala na mesa assim, né? Ah, hoje eu estou comendo. Tá vendo? Eu como um pouquinho demais. Né? Mas ele acaba colocando até a mais e começa a ganhar peso com isso. Eu conheço vários assim que fizeram a cirurgia, chegaram logo no início um resultado muito bom. excelente e depois Volta a ganhar peso. voltar. Qual a estratégia para a gente manter isso? É É a mesma de tratar a sempre? cabeça principalmente, né? O Uhum. paciente tem que tratar a cabeça, porque é como o povo fala, né? A cabeça de gordo, o olhar de gordo, Sim. né? Então, se você não controla o que você tá ali comendo, você tem que se alimentar de forma saudável. Porque você não come muito, mas você comer errado não vai adiantar. A ingestão calórica vai ser muito grande, né? E sem qualidade. Então, a gente tem que focar também no tratamento psicológico, principalmente do paciente bariátrico, né? Que coisa, não? Agora, Porque a ingestão é muito diminuída. por falar em atividade, por falar em ajuda para controle de peso e melhora, então, Virgulino Rum. Vamos voltar aqui, por favor, aqui com o Dançar Brendo. forró da roça, dia 8. Nossa. Virgulino era O Lampião. o Lampião Virgulino antigo. Ferreira. Virgulino Ferreira, né? Exatamente.
Brendo, você tem uma programação, né? E eu acho que vale a pena a gente divulgar, a gente apoiar. Tudo que é bom, quando a gente apoia, a energia ela é muito positiva e gera benefício para todos. Fala para nós o que vai acontecer e como vai acontecer essa corrida, esse programa que você realmente tem tomado à frente. A doutora Ruanda aqui tem apoiado, seu esposo também, né, doutora Ruanda? Uhum. E vocês estão juntos num campo aí de atuação. Como é que é isso, por favor? Então, eu trouxe um problema para Ruanda, né? Problema, Uma missão difícil para mais um ela. problema. Mais um problema. Um amigo me deu uma ideia certo dia, falou: Brendo, na bicicleta existe uma categoria, se eu não me engano, chama-se Nelore. Olha o nome, Nelore. Sim, E aí, pegar as pessoas 90 a mais. Hoje ele é atleta profissional aqui em Vitória da Conquista. Eu falei, rapaz, eu poderia criar isso na Virgulino. Porque a Virgulino é fruto de várias informações que eu fui pegando e criei a Virgulino. E tudo que você me fala, Brendo, pode dar ideia, eu vou analisar e vou colocar. Se der, deu. Se não der, paciência. paciência, né? Isso. E aí eu criei um kart com a categoria 90 a mais, na qual eu iria dar uma premiação para 90 a mais. Só que esse card tomou uma proporção e eu nem imaginava que fosse chegar a isso, que o Instagram fosse fazer isso, né? O algoritmo fosse fazer isso. E foi assim, nível Brasil, mais de 10 mil compartilhamentos. Eu falei, ué, gente, eu não tô entendendo esse tanto de gente aqui falando, comentando e tal no meu Instagram. Eu falei, eu não tô entendendo de onde foi, porque até então o meu pensamento seria só para meus seguidores ali, né, da Virgulino. E expandiu. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu conversando com o Júnior, que ele viu que é o esposo de Wanda, que também é médico, né? Sim, Ele pois falou não. pra gente, eu falei, eu tô aí nessa categoria, viu? 90 a mais, vou comer um lanchão amanhã, no dia anterior, e vou bater os 90. Eu falei, tá desgrameiro, e agora o que eu vou fazer? Aí foi quando eu acionei o Wanda, eu falei, resolva esse pepino aí. Resolva esse pepino, porque eu não sei o que eu vou fazer com esse povo, não. E apareceu um bocado de amigos, igual o Smiley, alto, porém obeso, né? E a Mas galera acima dos 90. acima dos 90. Sim, E a sim. galera correndo super bem. Eu falei, ué, não tem condições. Se a galera corre melhor do que eu, que tô com 80, como é que eu vou botar uma categoria pro 90 e o restante vai ficar como? Aí Entendi. foi quando eu acionei o Ruanda, eu falei, resolve essa bronca pra mim. Aí, doutora Ruanda, ele criou um problema para você e o que você fez com esse problema? Aí a gente resolveu dividir de acordo com o IMC, né? Que é Certo. fácil fazer ali, rapidinho a gente faz e divide os grupos. Certo. E aí a gente vai dividir o grupo em obesidade leve e obesidade mais grave, né? A partir de obesidade grau 2. E Ah, que aí a legal. Então vai gente ficar leve até até a de obesidade 30, 1 IMC e acima de 30 até 35 e IMC acima de 35. A gente vai criar, porque eu Hum, acho que muito acima não tem não, até pelo risco de mas ficou lesão muito de legal. A joelho. ideia foi interessante demais. Interessante. Muito E legal. assim, Para sabe, estimular também, né? eu o tive pessoal. uns 2 feedbacks que me deixou assim encantados, né? Teve uma Ah. moça que postou, o nome dela é Sabrina, e ela falou: "Rapaz, até que enfim alguém pensou em mim". Puxa vida. Como assim? Aí teve outro rapaz também acho que ele é de Brumado, falou: "Rapaz, eu agora não quero saber de outra coisa, vou me motivar a fazer, a treinar para poder Entrar, participar. completar os meus 8 quilômetros, porque eu tenho cento e tantos quilos, mas eu ia mesmo para caminhar. E agora eu vou tentar completar os 8 E quilômetros. as duas provas são de 8? 8, 16 e 21 quilômetros. Só que aí eu vou ter pena dos bichinhos, vou botar só para correr 8, né? É muito, é porque Botar 16 também e é aí, demais, aí né? pesa. Tá, então essa Virgulino Rum são 3 características, né, de distanciamento, né? 8 quilômetros, 16 E e tem 20. uma caminhada de 3 Então, quilômetros. são 4. Ah, tá, São 4. 4, né? 4. Ah, tá, perfeito. E as pessoas acima de 90 quilos, elas podem aí lutar para... Não é Não, acima de agora 90 é o índice de quilos. massa É o corporal. índice de massa corporal que a gente vai Isso. calcular. Ah, tá. Pessoas que se considerem, né, obesas, que acham que são, vão para a gente poder fazer o cálculo e a Isso. gente colocar eles nas categorias.
E Entendeu? você é a responsável para avaliar todas essas pessoas que vão estar lá para poder tomar uma, Isso, uma categoria ou outra, né, doutora Ruanda? exatamente. Nesse caso. Que coisa interessante, né? É Bem porque bolado. na corrida, Beto, ela tem uma característica diferente, que é o seguinte: a gente premia a corrida por idade. Então a gente pega desde dos 15 anos até 77. Eu tenho atletas de 88 anos correndo a Virgulino. Puxa vida, que coisa 88. Então, interessante. assim, a gente premia essas categorias de 10 em 10 anos. 20 a 29, 30 a 39, até 70 a mais. A gente premia. Só que essas pessoas acima de 90 com MC, elas eram difícil pegar uma categoria, porque muitas vezes você encontra uma pessoa de 40 anos que ela tá acima dos 90, né? É, E ela não consegue bater com pessoas que têm 65 quilos, mas tem 40 anos e tá correndo absurdamente. diferente, diferente. Diferente, a diferença é muito gritante. A discrepância é muito grande. Certo. E aí essas pessoas agora dizem para mim que estão se sentindo valorizadas. Oh, que coisa boa. É Então positivo agora eu isso, tenho um né? valor, né? É. Vou treinar para fazer os 8 para poder eu brigar pelo meu primeiro troféu. Muito bem. Então, isso vai acontecer no dia 8 de Dia junho. 8 de junho. Vai ser num Domingo. num domingo, No domingo. né? Essa corrida ela vai começar onde exatamente, Essa Brendo? corrida eu faço 2 edições por ano, tá? Sim. Eu faço uma na Olívia Flores Sim. e faço outra no sítio. Que eu carnavalizo uma e transformo a outra junina, né? Então a característica da Virgulina é essa, porque eu faço homenagem à cultura, faço homenagem ao Nordeste e venho homenageando personalidades ao decorrer desses anos. Estou na Ótimo. 9ª edição hoje, né? Já homenageei a Irmã Dulce, já homenageei Ariano Suassuna, várias outras personalidades. Você é um nordestino por natureza. Apaixonado literalmente pelo forró. Já encontrei Gley Oh, muito coisa boa. nos forrós aí. Tá, então, e aí, dia 8 de junho, a saída vai ser onde ali? Ali Já, logo Olívia. após a Olívia Flores ali, logo após a UESB, tem um povoadozinho chamado Santa Marta. Santa Não Marta. sei se é povoado, Isso. mas você é bairro, né? Porque Quase um pertinho, bairro, hoje é um quase bairro de né? conquista. Isso, E aí a gente monta toda a estrutura estrutura. ali e a largada e chegada é ali. E aí você vai ter uma diversidade de passar por dentro de rio, Sim. por lama. Ou coisa E boa. a Virgulino, caracteristicamente, ela cria interatividade. Então, eu tenho uma turma dançando quadrilha no meio do percurso. Sim. Eu penso em tudo. Perfeito. Até esses dias, um amigo me deu uma ideia, falou, rapaz, eu gosto de correr e tomar minha cervejinha. Eu falei, tá aí a sacada, vou botar um ponto de chopp. No Botei trajeto. um ponto de chopp no meio do percurso pra galera. Então, o pessoal no finalzinho, finalizando ali seus 8 quilômetros, bebe o seu chopp e vai embora. E É uma volta. grande festa, É uma digamos assim. festa que cresceu, né? E Isso. esse ano eu tive uma sacada também que tomou uma outra proporção, foi porque eu eliminei a água do percurso que a gente geralmente utiliza garrafinhas. Eu vim fazendo transições, trouxe uma água que é tipo uma polpa de fruta, um saquinho, lançamento, né? Eu trouxe para a Virgulina e esse ano eu cortei. De que Tá. forma? Não cortei a água do percurso. Eu estou fornecendo para todos os atletas um copo de borracha retrátil. Então, tá. o meu intuito é lixo zero na Opa. trilha. É estimular que não tem a sustentabilidade, né? Que não tem esse lixo, porque a gente notava muito plástico, muita coisa. Esse ano eu cortei. Então, os pontos de água esse ano vai ser diferente. Vai ser de abastecimento. Você vai encher o seu copinho. Se você não largar com o seu copinho, você vai beber água de cuia na mão. Entendeu? Então, vai ter distâncias que você vai usar sua mochila. Tá? Mas vai ter distâncias mesmo que você vai ter que usar o copinho, e aí essa repercussão desse copinho tem, assim, trazido vários benefícios, várias coisas positivas para a corrida, né? Pensar também na sustentabilidade e lixo zero, né? Isso. E aí eu já falei pro pessoal, ó, esse copo vai ser o que você vai tomar café, vai ser o que você vai tomar teu chopp, vai ser o que você vai tomar a tua água. Ótimo. Então- Ó, que coisa boa. Maravilha, viu?
Parabéns pelo trabalho, pela dedicação, né? A gente percebe que você é muito entusiástico, né? Nesse programa e realmente merece, né? É digno, né? Ser assim, porque é saúde, né? É educação acima de tudo, né? Educação nos Beto, plenos eu sentidos, né? falo para todo mundo, eu estou apaixonado por esse mundo. Aham. Eu falto aproximadamente 1 ano para me formar em farmácia e não Opa, me vejo mais como farmacêutico. Não sim, me vejo porque eu me apaixonei, eu durmo, acordo pensando na Virgulino, no que era antes para o que se transformou hoje. Então, um mundo apaixonante aquilo ali, né? O mundo que a Virgulino me proporcionou hoje, a Virgulino me deu tudo que eu tenho. Então, não certo. tem por que eu ser grato a ela. Eu sou completamente apaixonado por aquilo que eu estou fazendo. Então, eu acho que muito reflexo do sucesso da Virgulino hoje é a paixão que eu coloco dentro dela. Oh, que Tenho coisa boa. vontade ainda de voltar a estudar para finalizar, pô, só falta 1 ano, né? Falta pouquíssimas matérias. Mas assim, ainda não. Toda vez que eu paro, falo, eu vou voltar à faculdade, eu falo, poxa, mas eu tenho uma Virgulino para fazer, eu tenho um público que vem apaixonado por aquilo ali. E aí, Aí tô indo. você está utilizando a sua formação no aspecto mais positivo possível, né? Que não é só o medicamento. A doutora Ruanda chamou a atenção aqui para uma atitude multidisciplinar, né? Psicologia, uma série de aspectos envolvidos para a saúde. E você está nesse campo aí, né, também. Então, isso é muito importante. Os nossos parabéns, né, a você por essa atitude, por essa postura. E a Natfarm, ela contribui, tá, Brendo, de maneira definitiva para o bem-estar de todos que querem apoiar esse tipo de iniciativa. É muito importante, tá? E a corrida é viciante, viu? Viciante. É. Porque se eu corro hoje, mas eu já falei que eu nunca ia pagar para ir numa corrida. Olha Nunca só. pagaria para ir numa corrida. Olha aí que É tanto coisa. que a primeira corrida que eu fui dele, quem pagou foi meu esposo. Eu fui de penetra. E ainda ganhei medalha. Eu não sei como ela ganhou, viu? Poxa, que legal. Você é Mas hoje. determinada. Não, ganhei medalha de De participação, né? participação, sim, Aí sim. eu fico falando para ele, eu falei, eu ainda fui na sua corrida de penetra. Não, não A estimule gente isso chama não, de viu? pipoca. Pipoca. Ah, Para entendi, acompanhar. entendi. E hoje estou em todas as corridas. Hoje eu paguei a linha, que eu estou pagando para ir em todas as Você corridas. corre, né, doutora Corro. Ruanda? Você, seu Corro e esposo, faço musculação. musculação também. E aí tem Mas corro. contribuído muito para a É saúde, né? isso, com Então certeza. você, além de você orientar o paciente, de você cuidar do Eu vivo paciente, Dá aquilo o que exemplo, prego, né? né? você dá o É, exemplo, eu né? vivo aquilo que eu prego mesmo. Diz que o discurso convence, mas É, o exemplo arrasta, né? Então, com certeza. nada melhor do que isso para dar gana e motivação para o que Olha, doutor, deve eu ser feito. passei, né, uma experiência própria aqui, acho que o ouvinte aí vai O gostar. telespectador também, né? Eu passei uns 4 anos com uma hernia de disco, que não me ajudava em fazer nada. E eu brincando há uns 70 dias atrás, aproximadamente 75, que hoje faz 75 dias, eu falei assim, eu vou fazer um desafio, vou me expor na internet. Coloquei no Instagram para os meus seguidores, os meus 1.000 seguidores, e coloquei assim, vou fazer 100 dias de atividade física ininterruptas. Todo dia eu tenho que ir, pelo menos, no mínimo, 20 minutos. E postar. E postar, tem que postar foto, tem que ir lá e postar foto do espelhinho da academia. Acho que já tem gente com raiva já disso. E você acredita que hoje, domingo agora, eu fiz uma corridinha com um colega meu, lógico que percurso correndo, andando, a gente fez 7 quilômetros e eu fiquei zero dor na coluna. Zero dor depois de 74 dias fazendo pouquinho, 20 minutos. Eu passei 30 ou 35 dias indo só esses 20 minutos, pagando essa prenda mesmo ali, um pouquinho de bicicleta, às vezes só bicicleta por causa da coluna. Hoje eu já migro 20 de bicicleta, 10 de esteira, já estou fazendo hoje 1 hora de academia, já pegando peso, já botando uma massa magra no corpo, né? Mas assim, só a alegria de ter corrido feito esse percurso de 7 quilômetros sem a dor que eu tinha, né? Por causa de uma simples brincadeira na internet, eu acho que o esporte ele veio para ficar assim, né? Ele veio para ficar não, porque a minha juventude, ela tinha o desafio de participar do esporte, porque o outro colégio era melhor em futebol de salão, o outro colégio era melhor do que vôlei, e Vitória da Conquista tinha uma febre de campeonatos intercolegiais. Isso acabou esse incentivo, e nós temos uma geração de adolescentes que não gostam do esporte. E aí, de repente,
surge a corrida, surge a bicicleta, surge o beach tênis, e começa a surgir. Os esportes voltam à tona novamente, porque isso é saúde mental, né? Saúde Exatamente. corporal, E tudo saúde mais. metabólica, isso é muito E nós interessante. temos a geração agora, é a que menos bebe, né? E além Estão disso, muito tem, ligadas no tem, esporte. tem muita Entendi. gente que não bebe, não bebe, acaba não bebendo. Você pergunta para um bocado de jovem, não bebo, não tomo, não bebo. É, pode É a geração aplicar que menos bebe, a atividade com física, né, doutora? certeza. Coisa boa. Doutora Ruanda Macedo, Brendo Azevedo, O do Virgulino Rum. Mas... Virgulino Rum. Para nós foi uma honra muito grande, né? Receitas de Saúde Natfarma, podcast. Só para voltar a lembrar, né? Nós estamos no YouTube, também estamos no Spotify, e você pode compartilhar aí com amigos, vizinhos, família, enfim, uma série de meio mundo de gente você pode compartilhar. E aqui, doutora Ruanda, o Instagram dela, doutora Ruanda, fala para nós. Doutora Wanda Macedo. Doutora Wanda, com H, Wanda Macedo, né? O Instagram, que aí você vai poder saber onde ela atende, como atende, etc, né? O Brendo, seu Instagram, Brendo? É virgulino, né? Virgulino Rum, Virgulino Rum. Então você vai lá, assiste e pode ver lá o que pode ser feito de melhor. Com certeza, ficamos felizes de ter vocês aqui. Gostaríamos que a doutora Ruanda pudesse voltar para falar aqui um pouco sobre outros aspectos relacionados à saúde, não só obesidade, mas, por exemplo, a questão do diabetes, pé diabético, coisas que se relacionam também à área aí de endócrino. Então, vai ser muito importante. Desde já, muito obrigado. Foi uma honra tê-los aqui conosco, tá bom? Muito obrigada. E é só chamar que a gente aparece por aqui. Maravilha. Muito obrigado a Obrigado todos. pela Um grande oportunidade. abraço. Receitas de Saúde Natfar.